Olá, hoje é 15 de maio de 2020 e o tema de hoje é Alegria da Colheita. Está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. É Jesus que fala, através do anjo para João, né? Iniciaremos hoje a exposição evangélica com a lembrança de uma historinha infantil, rica em simbolismos, contida lá no Alice do País das Maravilhas. Lembra? Vamos lá. Lá pelas tantas, tem um momento que a Alice se vê diante de dois caminhos e no meio deles tem ali uma árvore e um sorriso que aos poucos vai revelando o gato que faz aquelas caretas. E ela pede que ele aponte o caminho que ela devia seguir. E ele responde: depende de onde você quer chegar. Ela então retruca que não tinha um destino certo. E o gato responde: então nesse caso qualquer caminho serve. Irritadíssima, a Alice fala: e se eu pegar um caminho que não leva a lugar nenhum? Sabiamente o gato responde: todo caminho conduz a algum lugar. Do que nos fala essa história, gente? Do objetivo, né? Perguntemos a nós mesmos: qual é o objetivo da minha caminhada terrestre? Nós estamos passando por esse momento de reclusão. Você parou para pensar? Qual é o propósito a qual eu atendo? A que finalidade eu destino? O que realmente eu desejo? Veja bem, a nossa felicidade em cada fôlego da vida é o nosso crescimento. Então, hoje nós falaremos sobre os semeadores do bem, através da nossa postura e da nossa vivência. Lembrando a todos nós a importância de nós avivarmos o objetivo da nossa caminhada, essa caminhada evolutiva, para que o caminho tenha o destino certo, né? É importante, já que nós estamos nesse momento, né, enclausurados, é importante nós buscarmos o objetivo certo. Bom, João, que escreveu o Apocalipse, desdobrado mediunicamente, ele mesmo diz, né, achei-me em espírito. É o Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, quer dizer, ele mesmo já está dizendo, achei-me em espírito. Então, ele fez um desdobramento, como nós, né, mediunicamente falamos. O que vês, escreve em livro e mande às 7 igrejas. Está lá no Apocalipse 1, versículo 11. E assim, o anjo auxilia João a nos mostrar que a vitória final seria de Deus e que fomos encorajados a perseverar no bem até o final dos tempos. Gente, o Apocalipse é isso. Não é para meter medo. Ele está incentivando, nos encorajando a nós perseverarmos até o final dos tempos do mal, onde o bem vai perseverar, onde o bem vai ficar. Esse versículo 12 está no último capítulo do Apocalipse, que é o que nós estamos refletindo hoje, né? Que já é Jesus que fala através do anjo a João. Diz Jesus, que é o versículo que nós estamos estudando: eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Querido, os tempos futuros a que os discípulos do Mestre se referia são os nossos, os da atualidade, onde através dos tempos a palavra do Mestre já teve o tempo suficiente para vencer a escuridão das profundezas da terra que foi por ele semeada. Então, o Mestre, há 2021 anos atrás, semeou. A gente sabe que ele mesmo disse que a palavra dele era a semente. Ele mesmo, o Mestre, falava, minha palavra é a semente. Então, já teve tempo o suficiente para que essa palavra fosse, né, vencer as dificuldades da terra. Vamos lá, vamos analisar esse simbolismo que ele fala. Precisou primeiro vencer a etapa da terra, né?
que enquanto fornecia alimento, quando a semente está lá no fundo da terra, ela fornece alimento, né? Mas ela cria também a resistência própria da ignorância, nós estamos fazendo uma comparação, das mentes infantis. Então, logo quando ele semeou, tinha esse problema, né? Mentes infantis que criaram resistência, né? Mas estava ali, naquele momento. Depois, a semente eclode, né? Então, eclodiu na atmosfera, verde, pequena, frágil, sabe aquela pequena árvorezinha que sai da terra, né? Porém, ela conseguiu vencer toda aquela ignorância, toda aquela mente infantil de nós, seres humanos, né? Conseguiu sair lá das entranhas, foi nutrindo, foi sendo nutrida, mas ela venceu toda a resistência da terra e aparece, eclode, consegue sair da terra, forma aquela pequena plantinha, porém livre. Cresceu verticalmente, apesar do vento, do excesso de calor, da água, em exagero muitas vezes, ou da ausência da água, né? Vamos fazer simbolicamente, onde as mentes abraçavam as suas verdades, ajustando as suas inferioridades para fazer valer as suas próprias formas de viver. Então nós olhamos aí na história da humanidade exatamente isso acontecendo, né? É a plantinha ali, então é vento, é um monte de coisa querendo atrapalhar a verdade verdadeira, né? Mas nós, seres humanos, ajustamos devido às nossas inferioridades para que nós pudéssemos continuar vivendo do jeito que a gente queria. Então a gente interpretava a palavra de Deus, né? A semente, a palavra de Jesus, a semente da maneira que a gente queria, né? Como a palavra semeada pelo mestre estava sempre em busca do sol maior, que é Deus, ela por si só tinha o poder de vencer tudo que se interpõe no seu caminho. Porque a semente da palavra do mestre, que somente por ele podia ser semeada, por ser um espírito que já tinha vencido dentro de si mesmo as dificuldades iniciais dos primeiros passos, como nós, então só ele poderia, porque ele já tinha passado pelos mesmos problemas que nós passamos, né? Então, mostrou aí que também podemos vencer a nós mesmos. Por isso que ele veio pessoalmente semear, né? Buscando nos preocupar com o que estava dentro de nós mesmos e não com as intempéries externas. Então, mesmo que sofreu todas as intempéries externas, essa plantinha, como ela está sempre buscando o sol e é Deus, né? Ela conseguiu ultrapassar através da história humana e vencer todas essas situações, né? Muito bem. O que nos impede, queridos, de crescer e vencer são as dificuldades, os limites internos e não os externos, né? A força interna que vem do Pai rasga a terra, vence a tudo e cresce soberanamente, verticalmente, buscando os céus. Sim, hoje estamos aí vivendo o tempo que antecede a colheita, né? Jesus apóstolos, com toda a pleiade de espíritos, anjos e arcanjos que estão o auxiliando, observando, gente, há muito tempo o que nós mesmos escrevemos na folha dos livros da nossa alma. Não aquele exemplar que nós deixamos os outros ler, mas aquele que nós escrevemos com a tinta das intenções verdadeiras, sabe? Aquele escrevinhado com as emoções lá no fundo da nossa alma, aquele que a gente não mostra para ninguém, aquele das nossas intenções verdadeiras, né? A gente mostra o livro bonitinho das coisinhas que a gente faz, mas aquele das intenções verdadeiras, Jesus é que está lendo. A gente pode não mostrar para ninguém, mas ele está lendo, né? Aquilo que nós vamos escrevendo através das sucessivas encarnações, que a gente guarda muitas vezes o nosso subconsciente, muitas vezes até no inconsciente, porque a gente não quer tomar consciência dessas coisas que nós já fizemos, né? Por deliberação própria mesmo, porque não queremos mesmo tomar consciência. Essas páginas, amigos, são lidas pelo mestre há várias e várias encarnações. Nessas páginas encontramos com a tinta do seu amor várias frases que ele escreveu. Sabe quando nós temos um livro e a gente sublinha, aí a gente põe uma setinha, aí escreve uma coisinha. Aí a gente põe outra setinha, escreve aqui por debaixo. Aí a gente escreve aqui embaixo, né? Então eu imagino que o livro que nós escrevemos
da nossa vida, né, evolutiva, do nosso progresso, nós temos ali várias setinhas, Jesus, né, interpondo, colocando coisas diferentes na nossa vida para que nós pudéssemos nos aprimorar, nos autossuperar. Situações diferentes para que nós pudéssemos olhar as coisas de uma maneira diferente. Percebe? É a tinta do amor de Jesus escrevendo no livro das nossas almas. Frases por todo lado, tentando auxiliar para que a história das nossas vidas, do nosso aprendizado, pudesse gerar frutos possíveis de ser colhidos, né? De forma que ele pudesse, como é o versículo da reflexão de hoje, que ele pudesse retribuir a cada um de forma a alegrar os nossos corações. Diz Meramês assim: colherás da mesma qualidade que tiver semeado. E aí? Qual é a qualidade do que você tem semeado? Porque é a mesma qualidade que você vai colher. Amigos, nós estamos numa eterna lavoura, onde o plantio é permanente e ele é em todas as direções. A nossa palavra também é uma semente que desperta no coração de quem nos ouve diversos sentimentos. A nossa postura de viver, a nossa vivência, ela é observada neste plano material, mas também observada no plano espiritual. Também somos responsáveis pelo que despertamos neles, quer aqui, quer do lado de lá. Se até o momento nós caminhávamos sem objetivo, lembra da história lá da Alice? Sem um destino certo, lembremos o que diz lá o gato, a Alice da história: todo caminho conduz a algum lugar. Essa é a resposta que nós recebemos hoje. Então, amigos, alinhemos, né, sem demora o propósito, a finalidade, enfim, os nossos desejos ao semeador do bem, ao nosso mestre amado, ao nosso mestre querido Jesus. Vamos alinhar os nossos desejos à vontade do mestre. Meramês, ele nos convida no livro Cristos assim: faze da tua boca a boca do Cristo. Faze da tua boca a boca do Cristo. Trabalhemos para fixarmos ensinamentos. Qualquer virtude só é conseguida, gente, através da repetição exaustiva das experiências da vida. Façamos como o camponês. Você sabe como é que o camponês faz? Como é que ele escolhe as sementes? Ele observa e sente o momento do plantio. Ele respeita a natureza, obedece à estação apropriada a ser plantada. Ele repara a nuvem, a chuva, o sol, né? Mas nas outras estações, ele não fica de braços paralisados. Não. Ele aproveita cada fôlego da sua vida na preparação do terreno para que, quando os sinais surgirem, ele possa então plantar. Mas nunca larga depois do plantio, achando que já fez a sua parte. Ele cuida, ele rega, ele protege, ele aduba e dá o essencial, o invisível, o amor. E fica feliz com o que ele vê acontecer diante dos olhos dele, o crescimento daquela planta, né? Isso é o atributo do Espírito, que só nós podemos ver, porque só nós podemos viver, né? E ele recolhe mais tarde o que ele plantou. Timóteo, no capítulo 2, versículo 6, ele fala assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E é isso. Nós somos semeadores do bem. Nós que estamos semeando bem, somos os primeiros a participar daquilo que nós mesmos semeamos. Então, a palavra, quando ela é bem orientada, ela provoca o quê? Bons sentimentos naqueles que a proferiram em primeiro lugar e transforma os ambientes à sua volta. Então, a tua palavra boa, ela transforma você e tudo que está à sua volta. É o primeiro fruto que você colhe do teu semear. A palavra dá frutos cujo sabor é sorvido primeiro pelo semeador. Eduquemos as nossas ideias através do esforço e toda a nossa boa vontade e esforço será a nossa própria libertação. E sempre teremos amigos no plano invisível que, em nome de Deus, nos ajudará em favor de nós mesmos. Amigos,
Nós já somos frutos da videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Nós já somos frutos dessa videira. No passado, nós encontrávamos ressequidos por nos afastar da seiva do amor do Pai, que através de Jesus destinava a nós, né? Ele era a videira verdadeira, o amor de Deus passava por Jesus para chegar até nós, né? Os frutos, percebem? Muitas vezes nós nos afastamos. Não, eu não preciso disso, não quero saber de religião, imagina, não quero saber de Deus, de Jesus, de nada, minha vida está ótima como está. E a gente se afastava. Só que um galho, ele não dá fruto por si só, né? Ele precisa tirar a água, né, através da raiz para chegar até a pontinha do galho na folhinha mais. Ele precisa dessa água, ele precisa dessa energia, ele precisa desses nutrientes e nós precisamos desses nutrientes. Hoje, já sensibilizados, encontramos alimentados o suficiente para despertar, para acordar em quem nos ouve ou nos lê, ou quem sabe nos lê uma gama de sentimentos, de frutos, onde nós seremos o primeiro a sorver o seu sabor. Quais são os frutos? Bondade, tolerância, perdão, compreensão, honestidade, obediência, fidelidade, alegria, paz, coragem, entusiasmo, justiça, ponderação, fraternidade, entendimento, renúncia, piedade, fé, humildade, esperança e verdade. Esses, queridos, são os frutos e nós seremos os primeiros a sorver o seu sabor, a saborear quando nós, né, disponibilizarmos aqueles que estão à nossa volta. Que vocês tenham um excelente fim de semana. E essa nuvem gostosa, essa chuva que está vindo, que faça com que nós possamos ficar quietinhos e entender e compreender o nosso Evangelho do dia de hoje. Abraços fraternos.